depois, quem quiser, quem sentir vontade de voltar lá e tomar mais um cafezinho, pode ficar à vontade, viu? Só levantar, toma um cafezinho, foi para nós mesmos isso aí. Uma pedreira fica triste, não volta para casa, ela gosta de come tudo aí, canjica, Muito bem, estamos aqui no templo da Igreja da Assembleia de Deus, o Ministério Chico está aí. Neste momento nós vamos passar para o ensino da terceira lição da Escola Dominical. Eu quero convidar aqui o missionário Fábio para estar ministrando esta lição de hoje em nome de Jesus. Glória a Deus. Com muita alegria, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, que Deus nos proporcionou, mais essa oportunidade, em que nós estamos aqui, reunidos para aprender um pouco mais, da palavra de Deus. Porque o conhecimento, além de ser bom, na nossa vida, no sentido de entender, as coisas, as palavras do Senhor Deus, deixou disponível para nós e levantou pessoas que foram escolhidas por Ele, por estar fazendo o ensino da palavra de Deus. Então isso nos beneficia de uma forma tão grande, porque além de ser bom conhecimento para a gente ter como nos defender diante de certas indagações, nós também estaremos cada dia tendo um renovo espiritual, porque a palavra de Deus, quando nós estudamos, nós não apenas estudamos, mas também nos alimentamos através dela. Como foi dito, nós vamos estar meditando hoje na lição 3 do terceiro trimestre, lição de adulto de 2024. Então o título da lição fala, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Então, com base no título dessa lição, muitos podem entender que apenas Ruth teve um amor pela sua sogra, ou que Orfa teve menos amor pela sua sogra do que Ruth. Aleluia. Mas no decorrer do estudo dessa história, nós vamos conseguir entender, eu acredito, pelo menos eu entendo dessa forma, que tanto Ruth como Orfa, elas amaram a sua sogra de uma forma muito grande, muito profunda. Então, pelo que eu entendi, entre essas duas moabitas, é que Ruth, além de amar a sua sogra, ela amou profundamente o Deus de sua sogra, que foi, no meu entender, o motivo principal dela ser mais persistente na sua decisão de voltar com a sua sogra para a terra da sua sogra, ali de Judá, diante das circunstâncias, de tudo que aconteceu. Então nós vamos notar no decorrer desse ensino, dessa história, que quando a situação chegou ao extremo, restando a melhor opção para Ruth, ou melhor, para Noemi, voltar para a sua terra, nós vamos observar que as suas duas noras, elas estavam prontas e dispostas a acompanhar
acompanhar, né, a sua sogra naquela longa viagem, né, em destino a Belém. Então, uma das coisas, né, que chama muita atenção nessa história, pela distância, né, que, segundo, né, a lição, né, nos mostra, que foram mais de 120 quilômetros de jornada, embora a lição mostra, né, com certeza, né, que verdadeiramente, né, houve uma coragem, uma fé determinante, né, de Noemi, e também, né, das suas noras, que mesmo sendo jovem, né, percorrer 120 quilômetros de caminhada, isso não é para qualquer um, né? Então eu acredito, né, que isto foi possível com que Noemi e Ruth chegassem, né, a ajudar Belém de Judá, percorrendo 120 quilômetros de caminhada. Eu acredito que isso não ocorreu somente pelas suas próprias forças de vontade e nem tampouco pela sua força física para chegar, né, a conseguir, né, uma jornada tão longa como esta. Eu acredito, né, que houve, né, uma intervenção divina para que isso fosse possível. Aleluia. Então Deus, Ele, né, sendo conhecedor, né, de todas as coisas, né, Ele sabia, né, desde antes dessa decisão, né, de voltar para a terra de Judá, que Ruth verdadeiramente já tinha, né, se convertido a Ele de todo o seu coração. Enquanto, né, podemos observar, né, que Noemi não tinha, né, tido esta percepção, a qual ela só pôde perceber isto quando ela insiste, né, pela segunda vez, né, para elas voltarem para suas terras de origem, para Moab, e ela faz, né, essa declaração, né, que ela estaria pronta, né, a morrer, se fosse o caso, mas que ela não abriria mão, né, daquela experiência que ela teve, né, com Noemi, e que ela pôde, né, ter esse encontro maravilhoso com Deus de Noemi, né, que é o nosso Deus, a qual ela fez, né, questão, né, de largar a mão, né, de todas as possibilidades, né, que ela poderia, né, encontrar ali na sua terra de origem, né, de melhoras da sua vida física, emocional, da sua vida financeira, quem sabe, onde aparentemente ela poderia ser muito melhor sucedida. Mas a conversão dela, né, foi tão marcante, tão impactante, né, que ela não tinha dúvida que a melhor escolha para ela seria, né, voltar ali com a sua sogra para a terra de sua sogra, para fazer parte do povo de Deus e para poder conseguir, né, ter um relacionamento, né, mais profundo, né, com este Deus. Porque se ela voltasse, né, para a terra de Moab, né, teria, né, uma grande possibilidade, né, dela não conseguir, né, manter firme, né, essa decisão, né, de servir a este Deus tão glorioso. Então eu acredito, né, que devido, né, elas ter se entregado totalmente, né, para o nosso Deus, que foi que o Senhor, né, fez o projeto, né, o plano de salvação, para que fizesse parte, né, da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Então eu acredito que não foi somente, né, pelas suas características pessoais
por ela ser uma mulher, uma moça esforçada, uma moça de coragem, boas qualidades, que ela ganhou o coração do Boaz. Mas eu acredito que isto foi por uma intervenção divina, porque como Deus, ele ficou maravilhado, com a conversão daquela moabita, que ele interviu, nessa história, para que Boaz se afeiçoasse àquela jovem moabita, Ruth. Aleluia. Então eu gostaria de meditar, com os irmãos aqui no livro de Ruth, no capítulo 1, para que possamos absorver melhor o conhecimento dessa história, para que possamos compreender melhor o que a palavra de Deus venha nos revelando, porque é uma história impactante para as nossas vidas, onde merece uma atenção profunda, porque a introdução da escola dominical, ela tem uma introdução bem compreendida, fica mais fácil para compreender o estudo completo que a lição vem nos trazer, porque dando uma boa introdução, se for necessário dar uma acelerada nos conteúdos, mas já fica uma facilidade de compreensão bem potencializada. Aleluia. Realmente vai a dificuldade de encontrar, fica depois de Juízes, depois de Deuteronômio. Aleluia. Eu vou ler aqui, a partir do versículo 1, onde a palavra de Deus fala. Sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, aos quais tomaram para si mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os defuntos e comigo. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, nós podemos observar aqui, que com base no texto bíblico dessa história, nós não vamos encontrar o momento em que essa família consultou ao Senhor para sair da sua terra de origem, para peregrinar em Moabe, que era a terra do povo que não temia a Deus. Então, mais adiante, pela fala de Noemi, nos dá a entender
que a mão do Senhor, né, foi contra eles, né, por eles não ter consultado o Senhor, a qual aconteceu, né, todo este mal, né, que aconteceu com aquela família. Mas isso nós vamos ver um pouco adiante, né, onde ela fala. Então podemos, né, observar aqui, né, no início, né, dessa leitura, que a palavra de Deus está falando aqui, né, claramente, né, que tanto Orfa como Ruth, elas eram excelentes esposas, né? Eram esposas de excelente qualidade. A única coisa, né, que podemos, né, notar aqui é que Ruth, ela converteu-se ao Deus sua sogra, né, através da sua convivência, né? Então, quando ela pôde, né, perceber, né, a forma, né, como Deus, né, age na vida do seu povo, sem menos, provavelmente, Noemi não pregou, né, para Ruth, porque ela até então não sabia, né, que ela tinha se convertido, mas só com a sua devoção, né, com a sua adoração ao nosso Deus, né, ela pôde, né, perceber, né, quão maravilhoso é, né, servir este Deus, né? Aleluia. Então, como Noemi, né, vem relatando aqui, né, das suas duas noras, né, que elas foram excelentes esposas, né, que elas cuidaram bem dos seus maridos, que elas foram mulheres, né, que realmente usaram de benevolência, né, dos seus maridos. Então, pelo que nós podemos observar aqui, né, o que veio, né, na mente de Noemi em aconselhar aquelas jovens que estavam acompanhando a sua terra a voltar para a sua terra de origem, porque Noemi até então, né, como ela era mulher experiente, né, era mulher idosa de vida, então ela tinha ali uma certeza, né, que seria melhor, né, para aquelas jovens voltarem para suas terras, né, de Moabe, enquanto, né, ela não tinha, né, o conhecimento, né, de que Ruth não era mais, né, uma pessoa que ia continuar, né, servindo a tradição dos moabitas. Então, meus queridos irmãos, Noemi, por ela ser uma mulher, né, muito experiente, né, mesmo aquelas duas jovens, né, estarem determinadas, né, a persistir naquela jornada, ela aconselhou aquela jovem insistentemente, né, tipo, faltou falar para elas, né, que elas não estavam tendo juízo, né, suficiente, né, para poder querer acompanhar ela, porque ela não tinha mais nada a oferecer para ela, né, ela já era idosa, não tinha mais filho, e não tinha condição de ter mais filho. Então ela viu, né, que pela lógica, né, humana, seria o melhor para as duas, né, voltarem para Moabe. Mas só que depois, né, que ela insiste, né, pela segunda vez, né, no versículo 11: tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tomai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperar-vos-eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-ei por eles, sem tomar maridos? Então ela foi bem direta: não, filhas minhas, que mais me amargam a mim do que a vós mesmo, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim.
Então, como Noemi, né, faz essa declaração, né, que a mão do Senhor, né, se descarregou contra ela. Então, antes de Ruth, né, fazer, né, essa declaração, né, de que ela não era mais uma moabita, né, mas que a partir da sua conversão ela era uma israelita, né, porque eu vi, né, nas escrituras sagradas, né, que o verdadeiro Israel de Deus não é ser israelita. Então, o Israel de Deus é todo aquele que se entrega para Ele. Então, quando a palavra de Deus, né, relata os filhos de Israel, está falando, né, do seu povo, né, em geral, né, seja gentil, seja de qualquer natureza. A partir do momento em que ele, né, realmente se entrega ao Senhor, ele se torna um Israel de Deus. Então muita gente acha, né, que o fato da pessoa nascer em Israel, que ele será salvo, porque na Bíblia fala que todo Israel será salvo. Mas só que a palavra de Deus é clara em dizer, né, que o verdadeiro israelita não são aqueles que nascem em Israel, mas são aqueles que nascem, né, uma nova vida com Deus, né, que verdadeiramente, né, passam, né, se tornam povo de Deus. E foi o que aconteceu, né, com essa moabita, né, a Ruth, né, que logo em seguida, né, nós vamos ver, né, a declaração dela. Então, quando Noemi, né, faz, né, esse conselho, né, no versículo 14, né, fala claramente, né, levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então, né, todas as duas choraram, né, porque para chegar, né, a esse ponto é sinal, né, que ambas amavam a sua sogra. Talvez, né, quem sabe, por igual. Mas o que vai diferenciar aqui, né, o que fez é com que Ruth se apegasse à sua sogra. Eu entendo que não seja talvez porque ela amou mais do que Orfa, mas porque além de amar a sua sogra, ela tinha adquirido um amor profundo, né, pelo Deus da sua sogra, a qual ela estava, né, disposta a largar a mão, né, de tudo aquilo que parecia ser melhores possibilidades na sua vida, de tudo aquilo que parecia oferecer melhores ocasiões da sua vida aqui nessa vida, para poder servir a este Deus, né, fazer parte do povo de Deus. Aleluia. Então a história é impactante, né, que isso, né, venha tocar, né, profundamente, né, nos nossos corações, né, a qual, né, nós vemos que quando a pessoa verdadeiramente, né, ela consegue, né, abrir o seu coração, né, para Deus, né, ela mesma toma, né, aquela decisão por si própria, né, pelo fato, né, dela ter se abrido, né, o seu coração para Deus, né, o Espírito Santo de Deus, né, dela força, fé e determinação, para entender, né, que a melhor escolha, né, na vida é essa, né, de se entregar, né, verdadeiramente a este Deus, né, sabendo que as coisas, né, que o mundo pode nos oferecer, ainda que parecem ser boas, né, mas são, né, passageiras, né, são perecíveis. Aleluia. Então o versículo 15 fala pelo que diz: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Então Noemi está dizendo aqui, né, para Ruth, que Orfa tinha voltado, né, para o povo dela e para os deuses, né, que outrora, né, ela servia. Mas o versículo 16, né, vai dizer, né, que Ruth disse, porém, Ruth, não me inicie para que eu te deixe e me afaste ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde
quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então acredito, né, que quando Noemi recebeu, né, essa declaração, né, de fé de Ruth, que ela pôde entender, né, que Ruth não era mais uma moabita, mas que ela era agora uma israelita, porque ela se declarou, né, que o povo dela agora era o povo de Deus, né, que era o povo de Israel, o povo que servia ao Deus verdadeiro. Então eu acredito que isso, né, impactou, né, o coração de Noemi, né, porque é uma confissão de fé, né, impactante, né, na nossa vida, onde até então ela não sabia, né, dessa convicção, né, de sua nora, que ela era, além de nora, era irmã pela fé, né, irmã em Cristo Jesus. Aleluias. Então, Ruth, né, ao ter este encontro, né, com Deus, que é o nosso Deus, né, que foi que ela estava, né, pronta, né, a qualquer coisa, né, que fosse ocorrer com ela ali, né, naquela cidade. Onde o versículo 17 fala: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-se-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, depois que Ruth, né, fez essa declaração, né, de que o Deus de Noemi era o seu Deus, né, que ela estava pronta a morrer, né, ao pé de sua sogra, por amor a este Deus, né, por amor a ela, mas também por amor ao Deus, né, que ela tinha tido esse encontro, né, que provavelmente, né, houve uma mudança de vida, né, impactante na vida dela, para ela tomar tal decisão. Então, quando isso ocorreu, aí foi que Noemi, né, não mais falou disso. Então aí aconteceu, né, que elas foram as duas, né, até que chegaram a Belém. E entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? O versículo 20 disse: porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Aleluias. Então, baseado, né, nas palavras de Noemi, né, nos dá a entender, né, que toda aquela luta, aqueles problemas que aquela família enfrentaram, provavelmente, né, foi por não ter, né, consultado ao Senhor, né, para tomar tal decisão. Mas mesmo assim, né, aconteceu, né, um ato impactante, né, na vida, né, daquela família, onde a sua nora, Ruth, tinha se convertido, né, ao Deus de Noemi, e acredito, né, que serviu, né, de um consolo, né, para Noemi, né, que estava, né, afligida, né, amargurada por tantas coisas ruins, né, que aconteceu, né, na sua vida, né, naquele período, né, de quase 10 anos, né, que eles ficaram ali, né, na terra de Moab. E a situação foi tão agravante, né, que ela achou, né, que seria justo ela retornar para sua terra sozinha, né? Talvez ela não se importou se ela ia morrer no caminho, mas ela foi um tipo de mulher, né, que ela não pensou somente em si, né, mas ela
noras, ela não fez com que suas noras se sentissem obrigadas a acompanhá-las, mas não somente aconselhou, mas como insistiu para elas entenderem que o melhor para elas seria retornar à sua terra de origem. Mas, como Deus ele é tão maravilhoso, que através de Ruth, ter abrido seu coração para Deus, de forma tão maravilhosa, então eu acredito que através dessa nora de Noemi, que foi que posteriormente a sua amargura voltou a ser a alegria novamente, porque, como eu disse, devido a tudo isso que ocorreu, houve uma intervenção divina para que essa Moabita Ruth fizesse parte da genealogia de Jesus Cristo. Então eu acredito que isso aí foi um consolo muito grande para aquela mulher idosa que estava naquela situação tão difícil, de amargura, de tristeza. Então Deus é tão misericordioso que, mesmo que nós falhamos com Deus em determinadas situações, mas quando parece que tudo acabou, que tudo chegou ao fim, Deus providencia um meio em que faz a tempestade cessar na vida, onde Deus pode fazer com que a pessoa torne a ter a alegria que teve antes. Aleluia. Então vamos ler aqui primeiro, na introdução, que diz: já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth. Agora vamos caminhar por seus capítulos e versículos focados nos principais personagens da obra, Ruth, Noemi e Boaz. Nesta lição, estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Então, aqui está falando de uma amizade sincera, é uma amizade que ela não acontece em troca de favores ou em troca de alguma coisa, mas é uma amizade que eu acredito que parte do coração de Deus, porque como Deus é amor, Ele pode fazer com que aquelas pessoas que verdadeiramente conseguem entregar seus corações para Deus, possam verdadeiramente entender o verdadeiro amor. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, nós podemos observar nessa introdução que Elimeleque, Noemi e Elimeleque, seus dois filhos, Malom e Quilion, enfrentaram uma crise de fome na terra de Judá, a qual decidiram buscar recursos para sobrevivência nos campos de Moabe, onde temos em vista que Elimeleque estava cumprindo o seu papel de provedor de sua família. Porém, a história bíblica não registra nenhum momento em que essa família buscou direção de Deus para tal decisão. No período de aproximadamente 10 anos, aconteceu todas esses imprevistos, porque eu acredito que aquela família não esperava
que fossem passar por tudo isso, né, que eles passaram, perder logo 2 filhos, não, melhor, primeiro perdeu o marido, e logo esses 2 filhos, né, encontram seus esposos, né, casam, parecia que as coisas iam dar uma reviravolta, mas acabando que as coisas foram piorando mais. Mas eu acredito, né, que eles nunca imaginaram, né, que eles fossem passar, né, pelo que eles passaram, né, que se eles imaginassem isso, talvez eles teriam, né, consultado ao Senhor, né, antes de tomar a decisão, para ter, né, uma orientação divina, porque se houver, né, uma direção de Deus, né, tudo tem uma possibilidade muito grande, gigantesca, né, de dar certo. Aleluia. Então vamos aqui, né, para o primeiro tópico, a proposta de Noé. Nesse tópico, uma crise em família. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noé para entender o valor e o significado de seus atos. Principal provedor da casa, seu marido Elimeleque, no hebraico, meu Deus é rei. Havia morrido seus filhos Malom, doença, e Quilion, definhamento. Casaram-se, tiveram morte prematura. Deixando viúva as moabitas, Ruth, amizade, e Orfa, pescoço. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion não tivessem boas condições de saúde desde o nascimento. A vida de Noé agradável tornou-se amarga, como ela mesma diria tempos depois, preferindo ser chamada de Mara, amargosa, Ruth 1:20. Então, se nós for olharmos, né, para a atitude, né, de Elimeleque como provedor da casa, aparentemente, né, ele fez uma coisa certa, né, de buscar, né, o sustento, né, para a sua família, porque a terra a qual ele se encontrava estava, né, passando por uma crise de fome. Aleluia. Então, baseado nesse texto, nós podemos entender que mesmo que tudo pareça indicativo, né, para nós tomarmos determinadas decisões, é preciso, né, nós orar, consultar o Senhor, pedir a Deus a direção, para que nós não possamos achar que estamos tomando a decisão certa, e porque se tivermos tomando decisão que não seja a vontade de Deus, né, nós podemos ter consequências amargas, né, como aconteceu, né, com Noemi. Então ela viveu, né, em uma situação, né, de amargura por tantas coisas que aconteceu na vida dela, né, de sair de sua terra cheia, né, como a lição fala, né, os textos bíblicos falam, sair, né, com seu marido, com seus filhos, e voltar sem o marido e seus filhos, e ainda, né, quem sabe vazia, né, porque a Bíblia fala claramente, ela voltou vazia. Então foi, né, doloroso, né, para Noemi aquela situação. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, né, fala, né, também que os filhos de Noemi provavelmente, né, eles sofriam de problemas de saúde desde a sua infância. Então, né, não se sabe exatamente, né, se
se foi desde a infância, mas provavelmente foi. Então, mesmo diante, né, dessa situação, eles prontamente, né, foram, né, nesse desafio, né, de sair de suas terras para buscar sustento, né, em outras terras. Aleluia. O segundo subtópico fala, né, tirando força da fraqueza. Todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. A diferença é como cada uma se comporta em meio à tempestade da vida. Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não os explorou com autopiedade ou autocomiseração. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, se levantou com suas noras para voltar a Belém. Ela teve uma atitude de liderança. Aleluia. Atitude de liderança. Mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos filhos, a distância entre os campos de Moabe e Belém era superior a 120 quilômetros. Idosa, Noemi soube tirar força da fraqueza, subindo e descendo das montanhas em tempos tão remotos. Se tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Os problemas da vida não podem nos paralisar. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, né, como eu falei, né, Noemi, ela era um tipo de mulher, né, que ela não pensava, né, somente em si própria, em se beneficiar. Então, se ela fosse uma mulher que ela fosse pensar somente em si própria e não se importasse com as suas noras, ela teria, né, aceitado, né, prontamente, né, essas decisões, né, as decisões das suas noras, de acompanhar, né, fazendo aquela viagem tão desafiadora e indo ali para a sua terra. Mas como, né, nós podemos observar, né, que a lição nos mostra que Noemi, ela era um tipo de mulher que ela não pensava somente em si própria, mas ela pensava também, né, no seu próximo. Então ela não queria, né, que a decisão de suas noras beneficiasse ela e que suas noras saíssem prejudicadas. Então podemos entender, né, que esta, né, foi a razão, né, pela qual ela, como uma mulher experiente, né, ela sabia com toda certeza, com toda convicção, que a melhor coisa para as suas noras seria voltar à sua terra de origem, exceto quando ela soube que Ruth não era mais uma moabita, que Ruth tinha se tornado uma mulher de Deus. Então, foi somente, né, quando houve nessa declaração de que Ruth se tornara uma mulher de Deus, é que Noemi, né, conseguiu entender que para Ruth, né, a melhor decisão seria a que ela realmente estava determinada, né, que era de voltar, né, ali para Belém, não somente pela sua sogra, mas também especialmente pelo Deus da sua sogra. Então, se fosse, né, somente
pela sua sogra, talvez provavelmente não compensaria, não seria sábio para ela tomar tal decisão, né, de voltar, de acompanhar a sua sogra para a terra de Belém. Mas com o objetivo, né, de continuar sendo mulher de Deus. Aí sim, verdadeiramente foi a decisão mais sábia, mais prudente que Ruth pôde tomar. Mas por quê? Quando você fala assim, que se fosse só para olhar pela vida de Noemi, só pela sua relação com a sua sogra, não valia a pena ela ir junto com ela. É porque ela mesma disse, né, que ela não tinha nada a oferecer para ela. Né? Porque a gente só acompanha as pessoas, se as pessoas tiverem alguma coisa para oferecer para a gente. Aí pelo que eu entendo assim, que se ela acompanhasse como é que fala, a sogra, ela não ia ter assim, a mesma facilidade, né, de restabelecer a vida dela lá, né, de tornar a casar novamente, de ter a vida que ela tinha. Porque, por exemplo, se ela continuasse, né, com a sua devoção no Deus que ela tinha antes, então como que ela ia conviver com ele, o povo de Deus, isso para ela ia ser mais difícil também. É porque, na verdade, né, nós podemos observar aqui, né, que foi a própria sogra, né, com as suas experiências, né, ela foi bem clara, né, em dizer, né, que para ela seria, né, melhor ela se retornar às suas terras, porque lá elas iam ter, né, melhores expectativas, né, de vida. Tanto é que Noemi, ela própria, ela chegou a dizer, né, que se elas acompanhassem somente por ela, que para ela ia ser mais amargo do que para as moças. Então, se nós voltar um pouco aqui, né, como nós lemos aqui, né, no capítulo 1 de Ruth, a gente vai ver, né, que Noemi fala isso, né, que se elas voltassem, né, se fosse somente por ela, que ela ia sentir mais amarga por elas do que elas poderiam sentir, né? Porque Noemi, ela estava pensando no melhor, né, para as suas noras. É claro. Aí tem todo um contexto por trás disso aí, porque a gente sabe que na época as mulheres viúvas não eram tratadas como hoje, né? Eram tratadas com respeito, rotina, né? Para eles, a mulher perdia o marido é como se ela, né, passasse de uma hora para outra, ser uma mulher qualquer na sociedade, né? Poderia ser assim. Então ela via que seria complicado para 3 viúvas, né? Para 3 viúvas cuidar de uma vida assim, né? Lá inteira, do que uma só. No caso dela, né? Não, eu dispenso as minhas horas, né? Elas voltam para a família delas, porque na família delas elas iriam ter proteção do pai. A Bíblia fala assim, mas ia ter proteção do pai, ou do irmão mais velho, mas dentro da família era diferente, né? Do que eles voltarem, eles poderiam questionar que aquela mulher não era mais nada dela, porque o seu tinha morrido, quebrou, acabou o vínculo, né? Então poderia ser uma vida muito mais sofrida, né, para as 3 do que para ela sozinha. Ela já estava mais velha, ela falou, não, eu me viro lá. Agora vocês duas, né? Vocês duas são jovens, podem se casar de novo, vocês podem ter uma vida ainda pela frente. Então é melhor vocês voltarem para a família de vocês, né? Porque lá vai ser melhor para vocês, como você disse aí, refazer a sua vida, né? Só que aí no caso, né, Ruth não quis isso, Ruth preferiu
pelos lares, Mas, pelo Deus que ela já tinha aceitado na vida dela, ela resolveu prosseguir. Noemi, baseado no que ele ensinou para nós aqui, Noemi estava tão amargurada na alma que ela não se lembrou que tinha um provedor da família dela lá em Belém. Ela não se lembrou de Boaz, mas o Senhor que conheceu tudo dela, ela chegou lá, quis mudar o nome, passou, que ela estava amargurada agora. Mais tarde o Senhor levou Ruth até os campos de Boaz, e lá sim, que Boaz também fazia parte da família deles, foi lá e ficou E também, eles estavam distantes, por causa da distância dela, sabe? Às vezes, quando a gente tem um parente próximo de distância, depois você vê, você nem conhece mais, né? Talvez o que aconteceu, talvez o tempo passou e ela nem se lembrava que tinha esse parente, não, mas depois, né, Deus trouxe a lembrança e aí vai resolver a situação, né? É verdade. O importante é que ela não lembrou, mas Deus lembrou. Deus lembrou. E nós temos mais só que uma coisa que eu acho que de aprender, porque tudo que nós aprendemos na escola dominical, nós temos que aplicar na vida. Nós temos que aplicar na vida. Eu só penso assim, que as pessoas não podem perder o valor para nós só porque elas não professam a mesma fé que nós professamos. Amar vai além da fé. Eu não posso dizer que eu amo alguém agora porque a pessoa não é da mesma fé que eu sou. Ah, não vou amar ela, tem que amar sim. Tem aquela passagem Tem que amar que sim. fala que como que vão ganhar de amar só os que estão entre nós, só os que amam a nós, quem vão ganhar com isso? Nada. Não é? Jesus Cristo veio para isso, Jesus Cristo ia até os que eram inimigos do povo desse poder de pregar a palavra e mostrar que era o amor. Então, a gente não pode, nos dias de hoje, por exemplo, a gente não pode compactuar com as coisas erradas que a Bíblia fala que nós não podemos nos conformar com esse mundo. E a Bíblia faz que o mundo jaz ao maligno. Então, nós não podemos conformar com aquilo que o inimigo faz para as pessoas. E às vezes nós confundimos isso. Às vezes a pessoa passa a não gostar da pessoa pelo que ele está fazendo, mas não vê que na vida dela é uma ação do inimigo que está acontecendo na vida dela. Que a partir do momento que ela verdadeiramente entregar a sua vida para Jesus, que ela se libertar, ela vai ter uma vida diferente. Né? Eu estava observando isso ontem lá no nosso trabalho na praça, lá. Aquele moço lá, escravizado pelo demônio lá, ele é comum na sociedade, ele é odiado. Mas é ele, será que é ele que faz aquilo? É o mal que habita nele, é o diabo que usa ele. Ele será que teria uma oportunidade de um dia ser liberto e mudar a sua vida? Claro que teria. Se nós formos olhar nos nossos, quem éramos nós antigamente? Às vezes nós fazemos a coisa pior que ele. E agora nós estamos aqui servindo a Deus, porque um dia Deus nos alcançou pela graça dele. E essa graça está aí para quem quiser ir atrás dela. E às vezes tem que ser aquela coisa que ele, por vontade dele, não vai. Mas não passou naquela hora lá, Deus não mandou naquela hora, não, mesmo estava vendo que estava acontecendo, mas tinha uma ação ali, tinha algo acontecendo ali. E uma coisa que nós temos que pensar também enquanto cristão. Enquanto, ao meu ver, aos meus olhos carnais, eu vejo que o outro está caminhando junto comigo, está vivendo uma vida reta diante do Senhor. Ótimo. Mas todos nós estamos parecidos a Ele. Eu estou aqui de pé hoje, mas eu posso sair amanhã. Mas e no dia que eu cair, vocês vão me abandonar? Não, não está amando, não. Vocês têm que segurar a minha mão e me ajudar. Tem que segurar a minha mão e me ajudar, porque hoje é eu, mas amanhã pode ser você. Então, amar, eu acho que a palavra amor que quer nos ensinar, porque a palavra evolução está ligada a isso. Amar é principalmente nos dias que está difícil. É nos dias que está difícil que a gente tem que amar. Amar quando está tudo bem, vale a pena. Mas e no dia que não está tudo bem? Eu tenho que jogar fora? Não. Eu tenho que seguir junto. É a lição que ele nos deu. Eu tenho que seguir junto. Se eu falo que professo Deus Todo-Poderoso, no dia de adversidade, eu tenho que caminhar junto. Mesmo porque nós sabemos que o Deus dos pais dela, o mesmo Deus dela, quer dizer, ela tinha aceitado Deus aqui, o Deus de Israel. Se ela voltasse lá, ia ser uma regressão da vida, ela ia voltar de novo a praticar todas as coisas paganas, não é? Como se fosse hoje, inclusive, né? Então, olha como Deus trabalha. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, nós vemos que
no segundo subtópico, todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. A diferença é como cada uma se comporta em meio às tempestades da vida. Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não os explorou com autopiedade ou autocomiseração. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, se levantou com suas noras para voltar a Belém. Ela teve uma atitude de liderança. Mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos filhos, a distância entre os campos de Moabe e Belém era superior a 120 quilômetros. Idosa, Noemi soube tirar força da fraqueza, subindo e descendo das montanhas, em tempos tão remotos. Se tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Os problemas da vida não podem nos paralisar. Então nós vemos aqui, como eu acabei de falar, Noemi era uma mulher que ela não pensou somente em si própria, porque autocomiseração significa sentimento de compaixão por si mesmo, e autopiedade, piedade por si própria. Então podemos concluir, que ela, por ela ser uma mulher experiente, ela sabia que era melhor para as suas horas e não queria explorar do amor e da boa vontade de suas horas, de poder fazer companhia e continuar com ela. Aleluia. Então, a palavra de Deus, em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14, diz: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Porque Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Então Salomão nos conclama, a preservar no atingimento dos alvos, ditados por Deus, percorrendo o caminho que ele traçou, seja áspero ou suave. Quando o crente assim faz, Deus opera através dele, qual se regozija na prosperidade e aprende a confiar em Deus na adversidade. Então nós podemos ver que mesmo que o crente faça de tudo para fazer conforme a vontade de Deus, ele não está livre de passar por adversidade. A diferença está, como diz, como lidar com a adversidade. Então o segredo é confiar plenamente na palavra de Deus. A palavra de Deus nos garante que se nós formos valentes, corajosos, nós venceremos as adversidades, não pela nossa força física, mas pela nossa fé em um Deus que nós servimos, um Deus que nós conhecemos, que não perde batalha. Porque se nós formos lutar com as nossas próprias forças, jamais venceremos, ainda que tenhamos mais forte que outros, mais resistente, mas a força física ela não é suficiente para vencer tantas adversidades, tantos problemas. Mas a força de fé, de acreditar que a palavra de Deus nos garante que Ele não nos permite que sejamos provados além do que possamos suportar,
e nós, né, lutarmos, né, com as nossas últimas forças para poder vencer. Porque ainda que a palavra de Deus, né, nos dá essa garantia que Ele não nos permite que sejamos provados além do que possamos suportar, não significa, né, que nós vamos conseguir suportar facilmente. Mas é preciso, né, que nós, né, lutamos com as nossas forças máximas. É preciso, né, que nós usemos toda a nossa força que nós temos e de forma que a nossa fé, né, não venha se abalar. Então, para que isso ocorra, é preciso, né, nós estar, né, em uma conexão, né, constante com o Senhor, né, para pedir ajuda do Senhor, força. Como o apóstolo Paulo, devemos aprender a estar contente, quer na abundância, quer na necessidade. Filipenses 4:12. A diferença é como cada um comporta em meio às tempestades da vida. Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, se nós tomarmos, né, as armaduras de Deus, é que nós, né, possamos resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, esse é o segredo, né, para nós conseguir vencer, né, as adversidades, né, da vida. Em Mateus 6:13, a palavra fala: não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então nós precisamos também, né, de orar ao Senhor, né, para que nós não sejamos induzidos ao mal, mas que Ele, né, venha nos capacitar, né, a fugir do mal, e também que Ele próprio, né, possa nos livrar do mal, né, porque somente, né, pela graça, né, e a misericórdia do Senhor, para que isso ocorra em nossas vidas. Mateus 7:24-27 diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhado-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então o segredo é estarmos edificados sobre a rocha, que é Cristo. Que aí quando vierem as tempestades, os ventos, nós possamos continuar de pé, estando firmados nessa rocha que é o Senhor Jesus. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as comparado-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Os problemas da vida não podem nos parar. Provérbio 24:10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, vamos aqui para o terceiro subtópico. Sem manipulação emocional, Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra, mas, tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu liberá-las para que voltassem à casa dos pais. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar novamente e constituir família. Noemi assumiu sua condição pessoal sem apelar aos sentimentos das noras. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis. A manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância.
O pecado não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadia não são manipuladoras. Então, pelo que eu vi, que sobre questão de manipulação, é quando uma pessoa convence a outra de fazer algo para benefício próprio, não se importando com as consequências que aquela pessoa que está sendo manipulada possa sofrer. Então é claro que o cristão, ele não é manipulador, porque o cristão ele vai apenas aconselhar as pessoas a sair daqueles caminhos que estão previstos, a ruína, a queda, a ruína na vida, para que não caia nessas ruínas, para que não continue nesse caminho que está levando a coisa que parece boa, mas que no fim não é. Aleluia. Então, nós sabemos que nós precisamos de estar sempre buscando a Deus, para que Deus nos dê graça, para que o Senhor nos ajude a livrar das coisas que nos induzem ao pecado, e que nós possamos também, de uma forma ou outra, ajudar pessoas a se livrar deste mal. Vamos aqui para o segundo tópico. A convicção amorosa de Ruth, uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltasse para a casa dos pais, Orfa se convenceu que isso era o melhor para ela. Chorando, abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi. A firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que sua cunhada. A atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth, uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel. Aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. Então, mais uma vez aqui, a própria lição está nos convencendo que Noemi, ela sabia, que o melhor para ela seria voltar para suas terras, porque Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. Então foi o conceito que Noemi deu para ela, e Noemi estava tão consciente disso que ela insistiu. Mas, como eu disse, quando Ruth faz uma declaração de fé no seu Deus, no Deus de sua sogra, então, como era uma mulher experiente, ela sabia que para Ruth conseguir servir ao Deus de Noemi, a melhor escolha era realmente acompanhar sua sogra. Essa seria a melhor decisão. Tanto é que aqui na lição, ou na palavra, no texto bíblico, fala que quando Ruth fez essa declaração de que o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, que ela estava pronta a morrer ali, então Noemi não mais falou nisso. Ela pôde entender perfeitamente que Ruth estava tomando a decisão certa. Aleluia. Segundo subtópico, amizade na adversidade.
A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Provérbios 17, 7. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra, viúva e idosa. As expressões onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E onde quer que morreres, morrerei eu. Últimos 16 e 17 demonstravam o grau de companheirismo e comprometimento da jovem moabita. E isso não ficou somente em palavras, transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. Nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível de nossos relacionamentos? Então, meus queridos irmãos, Deus, Ele com certeza ficou maravilhado de Ruth, ter se entregado para o Senhor, a ponto de declarar e de provar, para as pessoas, que para Deus não precisava, porque Deus conhece, Ele esquadrinha os nossos corações, mas provar para as pessoas daquela cidade e provar para os crentes da nossa geração, de todas as gerações passadas e das gerações futuras, que o amor que Ruth tinha em seu coração era tão forte que ela estava disposta a largar mão de tudo, de todas as possibilidades que pareciam ser melhores, estavam prontas a morrer para continuar com esse Deus no seu caminho, no seu propósito. Então Deus trabalhou. Eu acho que quando fala nessa questão é lógico que a amizade é evidente, entre Ruth e Noemi, mas eu acho que ela verdadeiramente teve com Deus, porque quando ela fala assim, o seu Deus também é o meu Deus, ela abdicou de toda uma tradição, de toda uma cultura, como a irmã Vanessa falou, era questão cultural, a família, a mãe, abrir mão da mulher, da moça, e ela casar, agora aquela família é responsável por ela. Então ela abriu mão de todo o seu passado, toda a sua história, e ela mergulhou naquela cultura, e na fé. Então eu acredito que ela realmente encontrou com o Senhor. E se a gente for olhar para a nossa realidade, quando a gente encontra realmente com Cristo, as coisas podem estar difíceis, mas a gente olha para um lugar de onde a gente veio, a gente não quer voltar para lá, a gente quer permanecer com o Senhor. Pode estar difícil, igual você está falando aí. Provavelmente ela não sabe o que ia acontecer com ela para a terra que elas iriam voltar, mas ela creu que o Senhor ia todas as coisas. Isso aí a gente vê a questão da conversão. Ela foi uma conversão verdadeira. Tem às vezes tem pessoas que acham muito bonito, muito lindo as coisas, mas não quer se converter com o teu coração. Aí você encontra nos dias de hoje e fala assim, eu gosto, quer dizer, mas eu não aguento deixar o forrozinho para lá, não aguento deixar isso, não aguento deixar aquilo, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente vê que ela abdicou de tudo isso. E o pior, provavelmente gostava de Noemi, mas ela não tinha Deus como Deus dela. E Ruth não recebeu Deus. Ela não se desligou lá das suas tradições, sabe? Ela continuou, tanto é que quando ela teve a oportunidade de voltar, ela voltou, E isso acontece também nos dias de hoje, Quando às vezes tem pessoa que se conversa, vai ser uma vez, mas quando é a primeira oportunidade de voltar atrás, vai lá e volta, Então, são coisas interessantes que é dar vida de Ruth para nós aí. Aleluia. Então, o terceiro subtópico, um amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada em volta, em expectativa fantasiosa, encarando a realidade. Prontificou-se a um trabalho humilde e penoso,
que era feito por pessoas pobres e necessitadas, e as plantações catais que caíam e ficavam no chão durante a colheita, como instituído por Moisés, nos dias de Moisés. Na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar aos necessitados, mas também não são obrigados a alimentar o ócio dos pobres, que devem ir ao campo e trabalhar duro para garantir o seu sustento, pois, exceto os casos de incapacidade física ou mental, o mesmo princípio vige até hoje. Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhia tudo e levava para a sogra. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. Aleluia. Então, como eu já disse, mesmo que Ruth teve todas essas qualidades, mulher corajosa, mulher guerreira, batalhadora, mas eu entendo que o fato de Boaz ter se afeiçoado àquela moça foi por uma intervenção divina, porque eu acredito que Deus já tinha um plano que ela fizesse parte da genealogia, porque ela verdadeiramente se entregou para o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma. Aleluia. Vamos ir para o terceiro tópico. A convicção da mulher: o teu Deus é o meu Deus. Uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi: o teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas e não seguiu caminhos fáceis entre os belemitas. Manteve uma vida austera e disciplinada, e assim alcançou uma excelente reputação. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então, Ruth ela estava decidida a uma nova vida. Ela não queria viver os caminhos fáceis, que pareciam ser bons, mas quando ela adquiriu o conhecimento do Deus de Noemi, que é o nosso Deus, ela viu que era a melhor escolha da vida dela. Segundo subtópico, uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho de sua fé. Em todos os tempos, as suas mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família, a despeito das pressões da sociedade mundana. Somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas. Aleluia. Então nós vemos aqui que Ruth se converteu através do bom testemunho de sua sogra. Então por isso ouvimos dizer que o bom testemunho é uma pregação que nós às vezes não demos conta disso, porque Noemi só pôde ter o conhecimento da conversão de sua nora quando ela se declarou. Fora isso, ela não sabia então que ela tinha convertido, porque senão ela teria poupado ela de aconselhar de voltar para sua terra. Terceiro subtópico: sensibilidade sobre a liderança. As Escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus.
É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sobre a liderança séria que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Então, realmente, é uma história interessante, né, das nossas vidas. Quando nós vemos aqui as mulheres, quando viram, né, ali, né, o sepulcro removido, elas creram, né, que verdadeiramente Jesus tinha ressuscitado. Enquanto muitos que viram a aparição do Senhor Jesus duvidaram. Aleluia. Então parece que a mulher, ela tem uma sensibilidade espiritual, né, maior do que o homem. Aleluia. Então vamos aqui para a conclusão, né? O relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina, né, quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. Segundo, nossa igreja local. Então, meus queridos irmãos, né, nós vemos aqui, né, que o amor de Noemi, né, o amor altruísta, o amor que se doa para o próximo, e é isso, né, que a palavra de Deus requer, né, de nós. Porque nós vivemos, né, no mundo narcisista, né, onde a preocupação da maioria das pessoas em ser grandioso, em ser melhor do que outros. Então, para nós praticarmos, né, um amor como este, que foi praticado, né, por essas mulheres, é algo, né, muito incrível, né, para as nossas vidas. Podemos assim dizer, né, que é um presente de Deus, né, para as nossas vidas, é algo que veio direcionado, né, de Deus para as nossas vidas, porque, né, os seres humanos, na maioria das vezes, né, não têm essa capacidade de doar assim, né, um para o outro. Mas ao buscar de Deus, Deus pode nos dar esse poder em nome de Jesus. E no mais agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Deus abençoe Flávio pela ministração dessa palavra. Vimos aí, amados irmãos, seleção muito importante. Nós agradecemos aí todos os nossos irmãos que estão nos assistindo aí pela internet. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. E hoje, às 15 horas, tem culto lá no bairro Chácara. E às 19 horas nós temos culto aqui no templo sede da Igreja Assembleia de Deus em Jequitaí. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.